assim o texto sagrado: quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Ester e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse. Mas ele não aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabe que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a da morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses últimos 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Ester: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada, agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas, quem sabe, se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Então Ester pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Ester lhe havia ordenado. Mantenha a palavra do Senhor aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado porque nós não estamos diante de um texto qualquer. Nós estamos diante da Tua santa e sagrada palavra. O texto que acabamos de ler, ó Deus, é um texto inspirado pelo Senhor. É um texto que o Senhor deu ao seu povo, o Senhor deu à sua igreja. Portanto, um texto para a nossa instrução, para a nossa edificação, para a nossa exortação e para o nosso consolo. Obrigado pela história de Ester. Obrigado porque nós temos a oportunidade hoje, muitos anos depois, de refletir e meditar sobre ela, crendo que o Senhor falará aos nossos corações profundamente. Que o nosso coração não resista à palavra do Senhor.
que o nosso coração não seja orgulhoso para fingir que não é com a gente, mas que o Senhor trate conosco nessa noite. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Queridos, a história de Esther é tão linda que já virou série de TV e virou filme. Mas aquilo que muitas vezes é traduzido como um romance entre Esther e o rei Assuero, inclusive rei esse que poderia dar um mini curso de como ser romântico com as suas esposas. Às vezes que Esther falava com Assuero, ele sempre iniciava a frase dizendo assim: o que queres, rainha Esther? Ainda que queira metade do meu reino e dos meus bens, isso te darei. Imagina você, esposa, for falar isso com seu marido, e ele fala: olha, ainda que você queira 50% do limite do cartão de crédito, isso te darei. Mas nós estamos diante de uma história que aconteceu 100 anos depois do exílio babilônico. É nesse momento histórico em que Esther é chamada como rainha desse reino. Para a gente entender, alguns anos antes, Zorobabel, Esdras e Neemias, eles lideraram o caminho de volta do povo que havia ido para exílio durante o império da Babilônia. Eles retornaram e reconstruíram o templo, os muros e a cidade. Entretanto, algumas colônias judaicas, elas continuaram espalhadas pelo reino. E o reino de Assuero, ele era tão grande, que ele ia da Etiópia, na África, até a Índia. Olha o tamanho do domínio desse imperador. E muitos judeus se espalharam como colônia nesse império. E nessa época do rei Assuero, a capital do Império Persa era a cidade de Suzã. Era lá que vivia o grande rei Assuero. E ali havia também uma comunidade judaica. E a história de Esther, ela se encontra ali em 10 capítulos que você pode maratonar facilmente na sua casa. E nós temos algumas personagens interessantes e principais desse livro. Nós vamos nos deparar com o rei Assuero, que era um rei extremamente poderoso e notável. Afinal, ele reinava da Etiópia até a Índia. Temos a primeira esposa de Assuero, que era a rainha Vasti, que se rebelou contra o rei. E nós vamos ver isso daqui a pouco, porque é impossível falar do capítulo 4 sem fazer um panorama muito rápido e breve sobre todo o livro de Esther. Nós temos Mordecai e Esther, um tio e uma sobrinha, que vivem judeus ali naquele reino. E nós temos a figura de Amã, um agatita, que era também de origem dos cananeus e que está também ali e tem uma posição de notoriedade diante de Assuero. E uma das curiosidades do livro de Esther é que o nome de Deus não é mencionado absolutamente nenhuma vez. Se você procurar no livro de Esther, Iavé, Senhor, Deus, Adonai, qualquer expressão que nos remeta a Deus, você não vai encontrar. Isso nos leva a uma pergunta: será que Deus está ausente dessa história? Será que Deus abandonou esse povo? Será que a história de Esther corre paralelamente à história de Deus? Se não há o nome de Deus, então pouco importa essa história. Como é que Deus faz com que um livro que sequer tenha o nome dele esteja na Bíblia? É isso que nós vamos ver, e é isso que o livro de Esther vai responder. Quando nós olhamos o capítulo 1 e 2, a introdução é do poderio do rei Assuero. Quando você ler lá na sua casa, você vai ver que Assuero, ele deu um grande banquete que durou
aproximadamente 187 dias. Você acha que o ano começa depois do carnaval no Brasil? Ah, se você vivesse na Pérsia. Metade de um ano de festas. Obviamente que isso não chegou à população mais pobre do reino da Pérsia, mas Assuero fez essa grande festa para os seus governantes, para aquelas pessoas de grande influência. E o rei Assuero gostava de uma festa, gostava de uma bebida. E no último dia da festa ele teve um ato de loucura. Depois de demonstrar o seu grandioso poder e o seu esplendor, ele, bêbado, manda chamar a rainha Vasti, que segundo o texto era uma rainha muito bonita, e Assuero quer que a sua esposa desfile para todos, quer expor ela. Mas ele tinha domínio e poder sobre tudo, mas não sobre a sua rainha. Vasti se recusa e deixa o rei extremamente envergonhado. Ele era tão poderoso, ele era tão grandioso, mas não conseguiu fazer com que a sua rainha desfilasse diante das autoridades. E ela estava certa, absolutamente certa. Ela não era espetáculo. E o rei, contrariado, ele faz um decreto, ele faz duas coisas. Primeira coisa, ele faz um decreto de que todo homem deveria, a partir daquele momento, governar a sua casa. Ele achou que o problema que ele enfrentava na casa dele, todo mundo enfrentava. E a segunda coisa que o rei fez foi destituir Vasti como rei, como rainha. Então, ele promove um concurso de beleza. Foi o primeiro Miss Universo registrado na história. E aí então, as donzelas se candidataram, e Esther era uma delas, e Esther escondeu que era judia. Ela não contou para ninguém, sob orientação do seu tio Mordecai. E Esther venceu esse concurso. E ela se torna então a nova rainha. Também no finalzinho do capítulo de número 2, acontece uma história curiosa. Mordecai, o tio de Esther, ele passeando em volta do palácio, ele ouve, sem querer, 2 soldados tramando uma conspiração contra o rei. Queriam matar o rei Assuero. E aí então, Mordecai conta para Esther, Esther conta para o rei manda investigar, vê que é correto, então por causa de Mordecai, o rei foi liberto de um atentado contra a vida dele. E aí no capítulo de número 3, nós vamos ver, sem nenhuma explicação, que esse homem chamado Amã, ele é honrado diante do rei. Ele deve ter feito alguma coisa e o rei quer prestar honras a Amã. E manda Amã sair pelas ruas, e as pessoas então se curvarem diante dele, prestando honras a Amã, que era um grande sujeito perante o rei. Mas havia um único homem que não fez isso, e esse homem foi Mordecai. E Amã ficou furioso, ele ficou louco contra isso. E Amã descobriu uma coisa pior. Descobriu que esse Mordecai era judeu, e ele, por ser agagita, lá de Canaã, sabia da história que os judeus haviam quase que dizimado o seu povo. Ele falou: agora eu me vingo. Como ele tinha moral com o rei, ele fez uma festa e falou para o rei: rei, é o seguinte, todo mundo aí está me honrando, mas tem um povo, e é um povinho, que não se curva diante de mim. Esse povo não quer saber de mim. E não é de mim que eles não querem saber, eles estão contra um decreto do Senhor. Autorize agora então que eu extermine esse povo da face da terra. E não só isso, eu pagarei aos cofres reais no grande dia em que nós exterminarmos esse povo.
O rei, sem saber quem era esse povo, foi lá e fez um decreto, selou com o seu anel. E aí então, ele volta para casa e joga um dado, chamado de Pur. Pur significa sorte. E eles jogam um dado para decidirem o dia e o mês em que esse genocídio vai acontecer. E eles decidem que vai ser no dia 13 de Adar, que era o 12º mês do ano. Tudo pronto. Mas aí, no capítulo de número 4, o texto que nós acabamos de ler, Mordecai fica sabendo desse decreto e ele vai ao desespero. Você lembra quando nós lemos o início? Ele rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz, soltando gritos de amargura. Quando ele fica sabendo desse decreto, e o decreto do rei não pode ser revogado, ele sai desesperado. E ele tem a sobrinha no palácio, ela é a rainha, nada mais, nada menos que a rainha. Ele vai, intercede, fala assim: Esther, aconteceu isso, o nosso povo. E Esther é malandra, ela meio que quer tirar o dela da reta. Ela fala assim: olha, mandem dizer para o meu tio o seguinte: tio, todo mundo sabe, inclusive o Senhor sabe, que ninguém é louco de chegar na presença do rei sem ser chamado por ele. Porque caso tal pessoa cometa tal loucura, ela é exterminada, não tem papo. E já faz 30 dias que o rei não me chama. Tá bom? Mande avisar. Esther talvez voltou lá para o seu spa, para a sua serra, para o seu quarto real. Mas é aí no verso de número 13 que Mordecai dá um choque de realidade em Esther. Ele fala assim: Esther, eu acho que você não entendeu muito bem o que eu disse. Você acha que por ser rainha será isenta de um decreto real? A tragédia vai vir também sobre a sua vida, Esther. Mas Esther, deixa eu falar uma coisa: se você se calar, de um jeito ou de outro virá providência, nós seremos libertos, mas se você se omitir, haverá consequências para você e para a casa do seu pai. Isso nos mostra que Mordecai era tio de Esther por causa da mãe, não do pai, porque ele não ia se colocar nessa posição, obviamente. Mas esse chacoalhão redireciona a vida de Esther. Tanto que nós lemos aqui no final, na metade para o final do capítulo de número 4, que Esther ela se posiciona. Esse chacoalhão de Mordecai redireciona o foco da vida de Esther. Ela fala: então tá, eu vou falar com o rei. Ela toma uma atitude e coloca a vida dela entre o rei e o povo. E ela passa a servir esse povo. E aí no capítulo 5 nós vamos ver a estratégia de Esther. Esther, ela faz um banquete. Lembra que o rei gostava de banquete? Ela faz o primeiro banquete. Chama Amã, chama o rei, mas ela não conta. E Amã se sente privilegiado, porque olha, eu fui convidado pela rainha para participar de um banquete real. E eles bebem. Assuero e Mordecai e Amã bebem. E Amã, ele sai desse banquete bêbado, e ele encontra com quem no caminho para casa? Com Mordecai, e aquela raiva toda à volta. E quando ele chega na casa dele, ele decide construir uma forca de 22 metros para matar Mordecai. E a família, todo mundo, é isso mesmo, vamos fazer. Mas aí no capítulo de número 6, o rei, ele teve uma insônia. Acho que bebeu, comeu muito. Quando eu como pizza à noite, acontece isso comigo, eu não durmo. O rei começou a ter uma insônia, e para acordar ele pediu para alguém ler uma história para ele. E aí abriram os livros dos feitos do rei, ele queria ler as histórias dele, né? E aí então, quando eles estavam lendo,
leu-se exatamente a história de Mordecai quando ele é uma fonte para denunciar um ataque contra o rei. E o rei fala assim: o que eu fiz para Mordecai? E eles falam: nada. Simplesmente você ouviu, foi livre, mas você não recompensou Mordecai. E aí o rei ficou com aquilo na cabeça. No outro dia, Amã chegou no palácio, feliz da vida. Afinal, no dia anterior eles tiveram um jantar maravilhoso. E ele fala assim: Amã, o que o rei deve fazer para o homem a quem ele deseja honrar? Amã falou: é comigo que o rei está falando, eu que vou ser honrado agora. Olha, rei, vista ele com uma roupa real, coloque ele no seu cavalo pessoal, e que vá alguém ao lado, dizendo: olha, exaltem, aplaudam esse homem a quem o rei quer honrar. Ele falou: pois bem, boa ideia, Amã, é isso que eu quero fazer com Mordecai. Providencie tudo, ande do lado dele. E Mordecai então é honrado pelo rei, e quem está guiando o cavalo e pedindo para o povo aplaudir Mordecai é Amã, inimigo mortal dele. Ele ficou doido, foi para casa humilhado. E aí no capítulo 7, Esther faz o segundo banquete, e mulher sábia que era, ela revela ao rei o plano. Estava ela, o rei e Amã. Ela fala: rei, como posso ficar feliz se vão matar o meu povo? E o rei fala: mas quem é o seu povo? É o judeu. Mas quem mandou isso? Este homem, Amã. Amã entra em desespero ao ponto de se agarrar na roupa de Esther. E o rei fica furioso, fala assim: além de querer matar o povo da minha mulher, ele ainda quer rasgar a roupa da minha mulher. E aí então ele pune, e Amã tem o trágico final, que ele é executado na forca de 22 metros que ele havia preparado para Mordecai. A história virou totalmente do avesso, ao contrário. Mas o decreto real estava ali, e ele não podia ser revogado. E então no capítulo de número 8 que nós vamos ver um contradecreto. A ideia que eles tiveram é: rei, o seu decreto não pode ser revogado. No dia 13 do último mês eles vão batalhar e tentar matar os judeus, mas faça um contradecreto, porque naquele primeiro decreto os judeus iam ser atacados, mas nesse, que eles possam se defender também, e também guerrear contra esses. Então foi esse contradecreto. Os judeus receberam isso com festa, com júbilo, e eles prevaleceram sobre os seus inimigos. Inclusive no capítulo 8, verso 17, diz que muitos dos outros povos se tornaram judeus, começaram a fazer parte do povo da aliança, participaram da circuncisão. E Mordecai, ele se torna o segundo homem mais importante do reino. Assim como José, lembra? José quase que se tornou um pai para Faraó, o texto nos diz. Mordecai, ele virou o segundo homem desse governo. E o capítulo 9, 10 mostra esse triunfo dos judeus. Toda a família de Amã foi morta, e aí para comemorar eles fizeram uma festa de 2 dias, e essa festa se chama Purim. Pur é sorte, Purim é um plural, é como se fosse sortes. E uma coisa interessante nessa festa é que eles começaram a ter o hábito de trocar presentes, porque a sorte deles foi totalmente revertida. E o mês em que a tristeza virou alegria, o luto se transformou em festa. Esther capítulo 9, verso 22 diz isso. Mordecai se tornou o homem mais importante do reino, e finaliza o capítulo 10 dizendo que ele trabalhou pelo bem-estar e prosperidade da nação, e o povo foi liberto. Irmãos, a história de Esther, ela tem 2 nuances. A primeira delas, ela vai falar sobre a nossa postura em relação ao mundo. Assim como Esther precisou se posicionar diante dos desafios do mundo da sua época, também nós somos desafiados a nos posicionarmos como povo de Deus em várias questões.
E a segunda nuance desse texto, a despeito de Esther, quando tiramos um pouco o olhar dela e olhamos de modo mais amplo, nós vamos ver que a preservação da aliança do Senhor com o seu povo, a vinda do Messias, ela se mantém por todo sempre. E é isso que nós vamos aplicar nas nossas vidas nessa noite. A primeira aplicação desse texto, meus irmãos, é que é muito fácil nós vivermos um mundanismo e uma alienação em nossa peregrinação pela terra. Essa é a primeira lição desse texto. É muito fácil nós vivermos em um mundanismo e uma alienação na nossa peregrinação pela terra. Todos nós sabemos que uma das coisas que a Bíblia diz a respeito do povo de Deus nessa terra é que nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem, a terra não é o nosso lar, a terra é o lugar onde nós estamos transicionando para a Nova Jerusalém. Mas como é fácil passarmos a achar que aqui é o nosso lar, que aqui é a nossa eternidade, não no nosso lar celestial. E quando eu falo que é muito fácil vivermos em um mundanismo, eu não estou dizendo mundanismo no sentido que, porque popularmente, como que a gente fala uma pessoa mundana? O povo crê. É a pessoa que ouve música do mundo. A pessoa que vê novela, ela é mundana. A pessoa que fala palavrão. A pessoa que não tem controle sobre nenhum tipo de vício. De fato, tudo que extrapola são aspectos da mundanização no nosso coração. Mas mundanização é basicamente quando nós começamos a achar que a vida na terra é um fim em si mesmo. Que a minha razão de existir é apenas as ambições que o mundo postula na minha frente. É trabalhar para crescer, para ter, para conquistar. E eu não quero que Jesus volte, eu não quero morrer porque eu não quero perder o que eu tenho. As benesses desse mundo é tudo que me traz esperança, me dá sentido para a vida. Isso é mundanização. É quando o mundo ofusca o nosso olhar do reino celestial. É quando a Nova Jerusalém, ela não nos encanta mais. É quando falamos da volta de Jesus, isso não nos empolga, isso não faz com que os nossos olhos marejem, não faz a gente se empolgar. A gente fala, volta não, Jesus, volta não, está tão bom. Mundanização. E atrelado a isso, consequentemente, é uma alienação. Porque nós nos esquecemos o fim pelo qual nós ainda estamos aqui. Algumas vezes eu disse aqui na igreja, por que é que nós não somos arrebatados no instante em que aceitamos Jesus? Imagina, a pessoa aceitou Jesus, vlup, vai para o céu. Aceitou Jesus, mais fácil. Por que a gente fica aqui ainda? Porque Deus constitui em cada um de nós um propósito pelo qual nós estamos aqui. Fazendo o que fazemos, formado no que somos, espalhados nas áreas que nós estamos. Existe um foco, um objetivo de Deus em estarmos aqui. Mas a mundanização faz com que a gente fique alienado a isso. A gente começa a perder a perspectiva do reino dos céus. E a gente começa a olhar o mundo como um fim em si mesmos. E era isso que Esther estava no palácio. Esther, ela se esqueceu do seu povo. Esther se esqueceu que fazia parte do povo, da aliança, e ela tentou se esquivar com as melhores desculpas possíveis. E vamos combinar, gente, nós temos as melhores desculpas possíveis. Desculpa para se alienar, se mundanizar e não se envolver com os propósitos do Senhor, a gente sabe dar as melhores. E a Esther se esquivando, alienada, mundanizada,
ensurdecida pela vida do palácio, pela corte real, ela está dizendo assim: isso não é comigo, não é da minha alçada, eu estou no palácio, eu tenho outras demandas para me preocupar. Meu querido tio Mordecai, não é para mim isso. Resolva vocês, eu lavo as minhas mãos, eu dou com os ombros, eu não tenho nada o que fazer. Meus irmãos, quantas e quantas vezes a vida nesse palácio que nós vivemos tem nos deixado surdos. Vêm as demandas do reino de Deus e nós falamos: não é comigo, isso não é para mim, não tenho tempo, minha vida é corrida. Estou cheio de atividades, preocupações, eu não estou num bom momento, eu estou fazendo terapia, não tenho espaço para cuidar dos outros, se eu não estou bem comigo mesmo. Como é gostosa a vida no palácio, mas como ela é de igual modo perigosa. Esther se acostumou, como nós nos acostumamos. Esther, ela está tendo a atitude que muitos de nós temos. Vemos o mundo já como um fim mesmo. Estamos mundanizados, alienados. Deixa para alguém. Deus mesmo se encarregará. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos. É muito fácil vivermos em um mundanismo, em uma alienação em nossa peregrinação pela terra. Nós temos que orar falando: Senhor, não permita que eu caia nesse sono, não permita que eu me envolva e me iluda com as paredes do palácio, com as comidas do palácio, com os servos do palácio, com a arquitetura do palácio. Temos que orar pedindo a misericórdia do Senhor. Mas o segundo ponto, meus irmãos, ele nos ajuda em relação ao primeiro. Porque o segundo ponto nos mostra que é um erro peregrinar sozinho, sem que tenhamos alguém para nos chacoalhar em nossa vocação. Por isso que nós temos grupos pequenos, por isso que nós temos culto, por isso que nós temos pregação. Como faz diferença na vida de um crente um Mordecai? Que ouve um crente mundanizado e alienado, ele vai lá e chacoalha e fala: você se perdeu. Por que você acha que você está nesse palácio? Por que você acha que você está onde você está, desfrutando o que desfruta? E Mordecai, ele é tão notável porque ele é muito sincero. Ele não é bajulador e ele não é político. Quando Amã é o grande homem do rei e quer ser honrado, a rua está cheia de bajuladores. Mas Mordecai, ele não se curva. Eu não vou fazer isso, está errado. Quando Esther está lá, viajando na maionese no palácio, ele vai lá e fala: Esther, acorda para a vida. Nós precisamos ter amigos crentes que nos chacoalham e digam: acorde para a vida, você é um crente. É um erro andar na vida cristã sozinho. E às vezes a gente fala, né? Eu tenho dificuldade de me abrir, eu sou tímido. Eu sei que todos temos as nossas dificuldades, mas nós precisamos avançar. Porque quem anda sozinho não chega a lugar nenhum. Agora, isso é importante, porque nós também precisamos mudar o nosso coração, porque, via de regra, nós não queremos pessoas que nos chacoalhem. Nós queremos bajuladores. Nós queremos pessoas que digam: sim, é isso aí, Esther, você está no palácio, não se envolva com essa gentalha, o problema é deles, Esther. A gente quer amigos que
se é que se pode chamar de amigos, mas que não vão nos apertar. Porque geralmente quem vem e nos confronta, a gente fala, não quero mais contato com essa pessoa, vou cancelar no meu WhatsApp, deletar do Instagram, vou cancelar na minha vida. E vamos comer uma pizza, quem vai? O fulano vai, aí não quero ir, por quê? Um dia o fulano veio e quis cuidar da minha vida. Irmãos, louvado seja Deus, porque nós nos chamamos de família, comunidade da fé. Por isso que na igreja a gente tem que se envolver, a gente tem que dar um passo atrás. Por isso que igreja não é só vir no culto uma vez no ano, uma vez por mês, porque é culto de ceia. Isso não é, isso é mal para a gente. Eu sei que a gente tem uma agenda corrida, mas vai num grupo pequeno, em nome de Jesus. A gente não quer grupo de pequeno para falar, estamos com 60 grupos pequenos, um em cada bairro, longe da gente. Mas nós precisamos ter gente próxima para nos chacoalhar. E quando alguém, em nome de Jesus, te chacoalhar, não faz biquinho. Não fica bravo com essa pessoa, abraça ela e fala assim, meu irmão, obrigado. Obrigado. E quando você tiver que chacoalhar alguém, fala assim, olha, eu não sei se você vai continuar sendo meu amigo depois, mas eu preciso falar porque eu amo você em Cristo. E eu te considero como amigo, é isso, isso, isso. Vamos orar junto. E aí então Mordecai chacoalha Esther. Ela acorda. E ela retoma a vocação dela. Ela sabe que a vocação dela não é ser rainha. A vocação dela em estar no palácio é para outras coisas. Tanto que quando Esther é chacoalhada, acontece algo muito lindo. Ela começa a servir. Ela começa a servir. E se nós olharmos na Bíblia, pessoas que geralmente não estão mundanizadas e não são alienadas, estão servindo. Olha Jesus. O que Jesus fala? Eu, sendo o Senhor, estou servindo para que vocês sirvam. Lá em João capítulo de número 13. Ele pegou a água e a toalha e foi lavar os pés. Ele falou, olha, quem quiser ser o maior entre vós, que seja aquele que sirva. Esther está servindo. E ela se coloca, inclusive, com a própria vida dela. Ela fala assim, se eu tiver que morrer, morrerei. Lembra da sogra de Pedro? Que é relatada lá em Mateus, em Marcos e Lucas. Depois que Jesus cura ela, dá um chacoalhão nela, o texto diz que e ela começou a servi-los. Ore a Deus para que Deus coloque pessoas ao seu redor para que possam chacoalhar você. Ore a Deus para que Deus faça de você alguém que chacoalhe os seus irmãos. E chacoalhar não é ser agressivo, ser ofensivo, ser mal educado, ser inconveniente. Não. Mas o Espírito Santo vai direcionar. E quando você receber um chacoalhão, ao invés de brigar com a pessoa, falar mal dela, vá para o seu quarto e agradeça. Fala, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa pessoa. E o terceiro ponto, meus irmãos, é que a nossa vocação, ela sempre está ligada à boa notícia para pecadores. Quando Esther, ela recebe o chacoalhão, a primeira coisa que ela faz é colocar a serviço e tentar resolver uma situação terrível para um povo condenado. Ela se coloca como mediadora de um castigo para uma libertação. Vocês conhecem uma história parecida com essa? De alguém que se colocou ao nosso lugar como povo, sentenciado à desgraça, à morte, e alguém que morrerei se necessário for. O livro de Esther, meus irmãos, ele não tem o nome de Deus, mas ele tem o dedo de Deus.
guiando cada ato dessa história. Porque nós vamos ver Deus do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, cuidando e preservando o seu povo. E nós vamos ver o diabo tentando aniquilar o povo de Israel, levantando inimigos, levantando a mão para exterminar, porque exterminando o povo, acabou, foi para o beleléu a promessa do Messias. Mas Deus continua protegendo o seu povo. A preservação do filho de Davi. E sabe a festa do Purim que eles comemoraram durante 2 dias? Porque Amã jogou a sorte para derrotar e destruir o povo. Mas depois essa sorte foi revertida, e agora o povo celebra a sorte que foi mudada. Da mesma maneira que nós seríamos condenados, mas a nossa sorte foi mudada. E a festa que eles celebram também é a festa que nós celebramos, porque é a festa onde a morte foi derrotada. E nós, participando da ceia do Senhor, estamos celebrando isso, a morte que foi derrotada e a sorte que foi revertida. Quando hoje você pegar o cálice e pegar o pão, lembre-se que você está comemorando a festa da sorte, a festa onde a morte foi revertida. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que, por que Deus não é mencionado no livro de Esther? Será que Deus está cansado de Israel? Será que Ele abandonou sua aliança? Será que Ele se esqueceu da sua promessa? Não. Deus, Ele não tem o nome dEle, mas Ele está estampado em cada ato dessa história. Sabe por quê? Porque Deus, Ele pode trabalhar em meio da confusão, da ambiguidade moral humana. Deus, Ele não é e não pode ser retirado da história. A história de Esther, meus irmãos, nos leva a confiar na providência de Deus, mesmo quando as coisas parecem que não vão bem. A história de Esther nos leva a confiar no Senhor, mesmo quando as coisas parecem ser o fim. Nós não temos o dedo de Deus, mas vemos o mover de Deus o tempo todo. Então essas são as 3 lições para nós nos lembrarmos, meus irmãos. Primeira delas, que é muito fácil viver num mundo envolvido, viver um mundanismo e uma alienação em nossa peregrinação. Segundo ponto, que nós não podemos peregrinar sozinho, precisamos de alguém para chacoalhar as nossas vidas. E o terceiro ponto é que nós somos alvos dessa boa notícia. O Senhor mudou a nossa sorte, e a providência dEle está na nossa história. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.